Olá, querido ouvinte da Web Rádio Caminho da Paz. Meu nome é Cibele e a partir de agora você é meu convidado para o programa Espiritismo para Iniciantes, os primeiros passos na doutrina. Sejam todos muito bem-vindos. Nesse espaço, os conceitos fundamentais do Espiritismo são abordados de uma maneira bem simples e objetiva, para que todos possam compreender. No programa passado, demos um panorama geral da escala dos mundos habitados e falamos da condição atual da Terra. Imaginamos uma escada, da base até o topo, e vimos que o nosso planeta está apenas no segundo degrau da escada, que é aquele reservado aos planetas de provas e expiações, que são mundos onde o mal ainda predomina. Sim, ao acompanharmos o noticiário, muitas vezes nos angustiamos, nos sentimos oprimidos vendo tantas notícias ruins. Crimes, violência, corrupção, desastres naturais que ceifam a vida de pessoas, animais, que destroem cidades inteiras. Vemos tantos exemplos de condutas equivocadas pautadas no egoísmo. São tantos casos que podemos pensar que não estamos evoluindo, que a humanidade fracassou. Mas não é assim. Se voltarmos nossos olhos ao passado, veremos que já demos alguns passos em direção à nossa evolução. Se pensarmos na época antes da passagem do Cristo pelo mundo, vamos lembrar daquelas grandes batalhas por causa da conquista de territórios, nas quais o inimigo era exterminado, as cidades saqueadas e não se poupava ninguém. Na época dos primeiros cristãos, vamos nos lembrar das perseguições, que muitas vezes terminavam com o espetáculo do martírio dos seguidores de Jesus, que eram lançados às feras ou queimavam como tochas. Tantos exemplos tristes, a conquista da América e o extermínio dos povos originários, depois a perseguição que a Igreja fez aos considerados bruxos, hereges na época da Inquisição, as grandes guerras do século passado, enfim, época de muitas barbaridades, mas que fizeram parte da nossa história. Ao fazermos esse resgate, podemos perceber que já avançamos. Tudo bem que pode parecer pouco e que levou muito tempo, mas sim, estamos progredindo. Já falamos aqui que há uma lei divina, que é a lei do progresso, que todos nós estamos subordinados a ela. Tanto os espíritos como os planetas progridem, e a Terra e a humanidade que habita nela igualmente progridem. Os espíritos superiores nos disseram, na época da revelação da doutrina espírita, que são chegados os tempos de mais um salto evolutivo. A Terra está deixando para trás a condição de planeta de provas e expiações e está ingressando numa nova era, a de mundo de regeneração. Primeiro, gostaria de esclarecer o significado dessa palavra, regeneração. Se procurarmos no dicionário, vamos encontrá-la como sinônimo de renovação, relacionado à renovação moral e espiritual. Ora, podemos então imaginar que não é o planeta em si que vai, numa determinada data, do dia para a noite, se transformar. Não será num passe de mágica que um dia vamos acordar num mundo sem poluição, sem lixo, sem pobreza, sem desigualdades, sem crimes, sem violência, sem doenças, enfim, sem dor e nem sofrimento. Não, a renovação moral e espiritual pressupõe que são as criaturas que habitam o planeta Terra é que terão que se renovar. Emmanuel, no texto intitulado Cristo e Nós, do livro Fonte Viva, diz assim: ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. No livro A Gênese, no último capítulo, capítulo 18, que fala sobre a geração nova, diz assim: para que na terra sejam felizes os homens,
Preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Portanto, é necessário que a humanidade seja formada por homens de bem. No Evangelho segundo o Espiritismo, há uma passagem dedicada a nos conceituar o que seria esse homem de bem. Eu vou ler aqui a definição e vocês refletem aí se estão ou não a caminho de se tornar um homem de bem. Diz assim o texto: o verdadeiro homem de bem é que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez aos outros tudo o que desejaria que lhe fizessem. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se submete à sua vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens materiais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar nada em troca. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer felizes os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que dá aos aflitos. Seu primeiro impulso é pensar nos outros antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não repreende os que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, toma por guia caridade, tendo como certo que aquele que prejudica os outros com palavras duras, que fere com seu orgulho e o seu desprezo a sensibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra, por saber que será perdoado por Deus conforme ele tiver perdoado os outros. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente esta sentença do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Nunca comenta os defeitos alheios. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para dizer, no dia seguinte, que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Não procura dar valor ao seu espírito nem aos seus talentos, envaidecendo-se perante os outros. Ao invés disso, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Não se envaidece da sua riqueza nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo o que lhe foi dado pode ser-lhe tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito de que terá de prestar contas e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões.
Se a ordem social colocou em posição de líder de outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. E aí, como você se vê? Está nesse caminho de se tornar um homem de bem? Importante saber que todos nós podemos chegar lá. Bom, com essa reflexão, vamos encerrando a primeira parte do programa de hoje. Teremos agora um pequeno intervalo e logo retornaremos para mais um bloco do programa Espiritismo para Iniciantes. Não saia daí!